Olá, internautas, grandes amigos. É um prazer estarmos aqui novamente com vocês no dia de hoje. E hoje é dia do programa Perguntas e Respostas, né? Nós temos aqui a companheira Adriana, um prazer muito grande, né, estar nesse trabalho. Prazer todo meu. Junto com você e junto com cada um de vocês que estão aí, né, do outro lado da telinha, né, compartilhando conosco mais esse estudo. E aí, no dia de hoje, eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Adriano, você me permite, né? Vamos iniciar. É uma pergunta muito interessante que veio de vocês aí, nossos queridos internautas. Por que na doutrina espírita não tem imagens, comemorações em datas festivas, né, como a Páscoa, por exemplo, né? É interessante porque a Páscoa, ela, na realidade, ela foi incorporada ao calendário cristão. Mas a Páscoa, na sua raiz, né, ela está relacionado à libertação do povo judeu da escravidão do Egito, né? Então, assim, o cristianismo, ele abraçou a Páscoa como um símbolo, né, de libertação. Ele colocou, então, a Sexta-feira da Paixão, que foi o sacrifício, né, de Jesus, em seguida a ressurreição, né, para que essa data fosse comemorada pelos cristãos, né, com uma representação diferente daquela que é pelos judeus, né? Que para o povo judeu é a libertação da escravidão do Egito, tá certo? Então, a primeira coisa é a questão histórica, né, da Páscoa. A segunda coisa, o cristianismo, na sua raiz, quando nós tínhamos os cristãos lá nas catacumbas, que se reuniam em segredo, porque o Império Romano não admitia, né, constrangia a prática religiosa dos cristãos. Então, lá na sua raiz, o cristianismo, ele não tinha as adorações, né, não tinha símbolos, não tinham imagens, né, não tinham essas representações. E, na verdade, os símbolos, as representações, elas são criações humanas, né? E elas eles foram incorporadas à adoração de imagens dentro do cristianismo, porque houve, na verdade, uma confluência de várias práticas religiosas da época, pagãs, que adoravam ídolos, né? Imagens, e foram trazidas esses costumes e incorporados pelo cristianismo. Então, na verdade, se você pegar o Evangelho de Jesus, em nenhum momento a gente vai ver esse estímulo à adoração, né, de imagens ou coisas parecidas. A doutrina espírita, como é o cristianismo redivivo, né, ela também não estimula a adoração de imagens ou de símbolos. Mas ela não proíbe, né? E não proíbe por quê? Porque, acima de tudo, devemos respeitar a necessidade da criatura para a prática da sua fé. Se aquele espírito, ele, para o exercício da sua fé, da sua crença, ele tem a necessidade de um símbolo para canalizar a sua energia, o seu pensamento a Deus, nós devemos respeitar isso. Evidentemente que, à medida que a consciência progride e que ela estabelece uma relação direta com o Criador,
através da prece, todo símbolo é dispensável. Porque a prece, para nós adorarmos a Deus, basta que nós entremos para o nosso quarto e fechemos a porta, não é? Esse quarto não é um quarto de paredes, né, de alvenaria ou de madeira. Não, é o quarto do coração. É a intimidade da sua mente, das suas emoções. É a sua intimidade, né? Então, você conecta a sua intimidade com o Criador, com o Pai, com a suprema inteligência, sem a necessidade de intermediários. Mas isso não quer dizer que a criatura que necessita do intermediário, ela esteja cometendo qualquer tipo de erro ou que esteja em desacordo com as leis divinas. Não, ela apenas está num estágio ainda anterior àquilo que é o desejável, em que a criatura estabelece o seu vínculo direto com o Criador, sem a necessidade de intermediários, né? Então, a doutrina espírita, ela não estimula o uso de imagens, a adoração de imagens, ou de qualquer outro tipo de artifício, né? Ela estimula, sim, a criatura a tomar consciência do seu destino através do estudo, né? Então, a doutrina espírita estimula o estudo do Evangelho, o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Por quê? Porque o estudo, nos trazendo conhecimento, vai ampliar o nosso entendimento. E quando nós ampliamos, dilatamos a nossa consciência, nós conseguimos nos comunicar direto com Deus em pensamento, sem a necessidade de utilizar intermediários. Tá certo? Bom, então, Adriano. A pergunta que chegou aqui para mim, essa é bem pequenininha, até a resposta, né, mas é técnica, né? Boa noite, faço o estudo do Espiritismo em casa, sempre que é possível. Vou ao centro. Há algum tempo atrás, tivemos uma perda na família, na qual minha mãe, em especial, ficou muito abalada. Sei que há acolhimentos específicos nesses casos, na unidade de vocês. Gostaria de obter mais informações, como dia, horário e agendamento. Então, aqui o nosso internauta está perguntando mais a respeito de agendamentos, né, e os canais, né? O acolhimento na casa funciona através de agendamentos. Então, tem que entrar em contato pelo telefone 037-3214-8985, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e de 13 às 18. Então, faça seu agendamento. E esperamos você, sua mãe, a família. Se sua mãe não puder vir aqui, você comparece para a gente poder ver o que pode auxiliar, né? Nós vamos, dentro desse tratamento, né, desse agendamento, especificamente nessa da perda da doente familiar, vamos trabalhar a questão, né, do desapego, do entendimento que aquela ente querido nos deixou, primeiro que a gente passou para o lado espiritual, primeiro que a gente, pois todos nós para lá iremos, né? E o luto é normal, essa dor é normal, né? E devemos sim orar sempre para esse ente querido, para que ele tenha um bom acolhimento no mundo espiritual, que se acalme no mundo espiritual, né? E de imediato não é aconselhável chamá-lo a conversar, chamá-lo a ter diálogos, né? Muita gente faz isso, e isso perturba um pouquinho aquele ente recém-desencarnado, pois a maioria de nós, quando desencarna, não
tem o preparo já para poder responder de imediato aos chamativos, né? Por exemplo, de uma reunião mediúnica, de um familiar, né? Então, isso leva um tempo, essa perturbação passar, né? Então, só repetindo, o telefone é 037-3214-8985, de 8 às 12 e de 13 às 18, segunda a sexta-feira. A senhora quer puxar mais uma pergunta aí? Não, eu acho que é importante que o nosso amigo ou amiga internauta, ela ou ele, procure também dentro da leitura, né, de obras básicas da doutrina, alguma das respostas, né, que ela certamente encontrará para essas perguntas, né? E o consolo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem muitos recursos, porque além das leituras que vão nos consolando, é o Consolador prometido, né, por Jesus, nós temos lá no finalzinho também algumas preces, né, que elas não são símbolos, né? Aquelas preces, na verdade, não são, como que a gente vai dizer? Rituais. Não são rituais. Obrigada, Adriano. Então, não tem a necessidade de fazer aquilo exatamente como está escrito ali, mas serve como guia para você aprender a ter essa relação com o divino, tá? Te ajuda a encontrar esse caminho, né? A fazer essa relação. Eu acho muito interessante, Adriano, porque o meu companheiro hoje, ele veio da Igreja Católica e, evidentemente, que eles têm sempre as orações numa forma muito ritual, né? Mesmo o Pai Nosso, a Ave Maria, que nós, inclusive, o fazemos, né, até hoje, né, dentro da doutrina espírita, é uma forma de oração, mas era interessante, porque quando ele era convidado a fazer uma oração espontânea, ele tinha dificuldade, né? Não sabia como se expressar. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, na última parte sobre preces, vai te ajudar a desenvolver essa intimidade com Deus, né? Esse diálogo, não é isso? Essa espontaneidade, né? Sem a necessidade do uso de um roteiro obrigatoriamente, né? Nós da doutrina espírita, a doutrina espírita, né? Ela não tem esse ritual, né? Nós vamos muito pela intuição, pela experiência de ir falando, né, de forma espontânea, né? Igual a senhora estava falando agora há pouco a respeito dos símbolos, né? Que a doutrina não incentiva, né, os símbolos, imagens e tudo mais. Mas não quer dizer que, ao mesmo tempo, que não possa ter uma imagem de Jesus, né, em sua residência, a imagem de Maria. Por que eu falo isso? Ali, até mesmo, eu já li alguma coisa a respeito, que Chico tinha essas imagens dentro do quarto dele. E, questionado, ele respondeu da seguinte forma: são seres que estiveram aqui, espíritos que estiveram aqui, que já desencarnaram, que nós devemos seguir o modelo. Então, não tem, a gente não estimula, mas ao mesmo tempo não recriminamos, né? Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui, que mais ou menos dentro do que você trouxe, Adriano, do outro internauta, olá, gostaria de saber como é o tratamento espiritual. Serve para algum problema de ordem física também? Um pouco dentro dessa linha, né, do que foi perguntado Sim. antes, né? O tratamento espiritual, cada caso
é um caso diferente. Nós, cada um de nós somos um mundo à parte, um universo. Né? Temos características próprias. Eu digo, o nosso universo transita planetas e estrelas que são próprias nossas, individuais, que não é o mesmo que está no universo do outro. Né? Então, na hora de lidar com as dificuldades e os desafios que cada ser humano tem, tudo é individualizado. Então, o tratamento espiritual, a princípio, não é como uma prescrição médica. E eu falo de cadeira, porque sou médico, sou da área da saúde. Né? Então, nós temos protocolos que ensinam a tratar as doenças, etc., etc., mas muito mais voltado para as doenças do que para o doente. Né? O tratamento espiritual, ele tem como foco principal a pessoa, a criatura. Né? Evidentemente que muitas das nossas debilidades físicas, elas são decorrentes ou dos nossos excessos, ou da nossa imprudência, né? Ou de situações que não são por nós controláveis, que são situações, digamos assim, provas e expiações às quais nós deveríamos passar, né? Por aquele desafio, que não estão sob o nosso controle. Muitas das nossas, então, das nossas doenças físicas, elas poderão, tendo raiz nos nossos excessos, tendo raiz nos nossos desequilíbrios, elas poderão ser tratadas através do tratamento espiritual. Por quê? Na medida em que você consegue trazer aquele indivíduo, aquela criatura, para uma nova postura emocional, sentimental, comportamental, evidentemente que a energia que circula no seu veículo físico, ela vai mudar. A atração de energias para o seu veículo físico, ela vai atrair energias que combinam com as suas. Se ela mudou para melhor, as energias que ela vai atrair são energias favoráveis. Na medida que a criatura melhora o seu estado vibratório, dificulta a ação das consciências desencarnadas que muitas vezes estabelecem ligações comigo, seja por causa dos meus hábitos, os vícios físicos, muitas vezes, ou vícios morais, seja pela história pregressa dos laços que nós formamos, que deveriam ser laços e foram nós, né? Apertados, né? Nós que nos sufocam, né? Essas criaturas, às vezes, estão ligadas a nós por esses nós criados pela nossa intemperança. Então, na medida que o tratamento espiritual consegue levar para essa criatura mudanças na postura, mudanças na circulação energética do seu veículo físico, aumento na sua capacidade vibratória de consciência, você dificulta a ação das consciências que querem te trazer alguma perturbação, por alguma razão, você elimina aquelas consciências que estavam conectadas a comportamentos viciosos com você, e você atrai para você as energias revigorantes. Isso vai resultar em quê? Em melhora do seu veículo físico, né? Vai melhorar o seu sistema imunológico, você vai conseguir vencer algum desequilíbrio orgânico, porque toda a sua economia celular vai estar revigorada, né? E vai estar respaldada para responder àquela situação aflitiva, né? Então, o tratamento espiritual,
ele só vai dar resultado se a criatura modificar, né? Se ela modificar os pensamentos, os hábitos, o comportamento, fazer essa mudança vibratória, certamente que vai repercutir no seu veículo físico. Entretanto, depende muito da aderência ao tratamento, né? Essa aderência ao tratamento, na nossa prática médica terrena, é tomar o medicamento na hora correta, da forma correta. Isso é a aderência. Mas no tratamento espiritual, a aderência é do ponto de vista psíquico, é do entendimento das leis divinas, é da mudança comportamental e mental. As duas coisas precisam estar presentes para ter essa aderência. Na medida em que há essa aderência, o tratamento espiritual certamente vai ter repercussões nas alterações físicas, nas patologias que estão acometendo o veículo físico. A outra pergunta aqui que tenho para mim é a seguinte. Boa noite, eu era católica e tem alguns meses que estou frequentando o centro, onde fui muito bem recebida por todos. E minha dúvida é para onde vão os espíritos após a morte? Os que foram bons e os que foram ruins. E pede aqui para poder falar um pouco sobre o umbral. De antemão, né, a leitura das obras de Kardec, né, que ele compilou, que organizou, elas nos traz muitos esclarecimentos, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né, nesse caso específico aqui. Então, eu aconselho uma leitura bem, como se diz, com calma, com atenção, refletindo nas frases, né? Não é aquela leitura corrida que vai lendo e vai atropelando as palavras e não vai entendendo. É uma leitura de estudo, para poder compreender tudo isso. Nós vamos agora tentar explicar um pouquinho dessa parte do umbral e dos espíritos bons e ruins. Bom, nós atraímos o que pensamos. Se pensamos bem, vamos para o lado bem. Se pensamos mal, vamos para o lado mal, né? Somos ímãs, só que um ímã diferente, de uma forma diferente de imantar, né? Porque o ímã físico, o negativo atrai o positivo e vice-versa, o positivo o negativo. Já nós não. Nossa positividade vai atrair a positividade, nossa negatividade vai atrair a negatividade. E a respeito, então, dos espíritos mais ruins, que não foram tão bons, né? Na verdade, todos nós aqui encarnados, nós estamos mais ou menos numa faixa, né, de evolução, variando um pouco para baixo, um pouco para cima, e de acordo com o que fazemos aqui, e é o lugar que estaremos mentalmente na esfera espiritual. Por que eu falo mentalmente? Quando desencarnamos, né, nós, no mundo espiritual, se nós estivéssemos quando encarnados em meios de vício, de sexo, de bebida, de droga, de glutões, né, de comer demais, esse será o nosso mundo do lado espiritual. Vamos ali, né, sofrer também todas essas dificuldades, porém com uma, como se diz, com a possibilidade da mudança do pensamento, e essa mudança do pensamento ocasionalmente acontecendo, nós vamos mudar também da situação que estamos lá no mundo espiritual. E aquela pessoa que é melhor, que está mais para o lado do bem, ela vai ali também no mundo espiritual, está num lado de um lado melhor. Vamos, por exemplo, falar sobre os estudos, né?
em todas as áreas, principalmente, então, na parte do Evangelho, dos estudos da filosofia e por aí. Dentro lá do espiritualidade, né, após encarnar, esse espírito vai estar indo para este lado, né, de estudo, de ajuda, de caridade. Porque quando desencarnamos, os espíritos melhores procuram ajudar os espíritos que estão mais ruins, em um lado mais denso do umbral, né? E é a caridade, levando a palavra, melhorando as vibrações magnéticas, né? Que aquele espírito mais ruim, né, carrega consigo. E até mesmo esse fato dos espíritos bons e nos espíritos ruins, né, mais densos, é um tratamento espiritual, como foi na outra pergunta que a nossa colega Shirley falou. Ali ocorre também um tratamento espiritual, só que espírito é espírito, né? Em relação ao umbral, nós temos que adiantar que o umbral não é exatamente um lugar que começa e termina, né? Ele tem, igualzinho o dia vai terminando devagarzinho e vai começando a penumbra da noite, assim é o umbral. O que eu quero dizer com isso? Tem a parte dele que é mais densa, que tem mais espíritos inferiores, e como se diz, com a própria mente, com os pensamentos, ele vai modificando os ambientes que o próprio espírito plasma, vindo para o umbral com uma luz melhor, menos denso, né? Isso dentro do que é possível ainda a nós, no estágio evolutivo que estamos dentro de um mundo de provas e expiações. Então, umbral, nós não devemos colocar ele só como ruim. O umbral, ele é igualzinho nós estamos aqui encarnados. Nós temos partes da cidade que são consideradas um lugar assim mais denso, né? Que ocorre mais brigas, que ocorre mais uso de drogas, né? E temos o lado da cidade que isso, se ocorrer, ocorre menos, ou não ocorre, né? Então, o umbral é a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui, nós vamos viver lá, só que de forma um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, sentir mais, né? Porque a gente vai ter contatos que nós como enquanto encarnados e vigilantes, né, ou seja, acordados, nós não temos. Por que eu falo isso? Porque todas as noites, quando dormimos, o nosso espírito, né, nós espíritos, deixamos nosso veículo carnal ali na cama e saímos para os espaços que nós estamos acostumados a buscar, que seja bares, que seja um mundo promíscuo, que seja um mundo de estudo, né, um mundo de caridade. Então, nós estaremos ali trabalhando ou então aproveitando nesse período noturno, e ligados por um fio de prata, né, que é inquebrantável, né, ele é muito forte. Se caso aquilo ali romper, também nós nós morremos. Mas esse é assunto para outra pergunta. Mas então ali à noite nós estamos fazendo como espíritos o que nós procuramos também de dia. Então quer dizer, nós somos reflexos de vontade, tanto acordado quanto dormindo e desencarnado. Então, tudo é pensamento, tudo é vontade. E essa mudança que nós temos que promover, de sair de um lado do umbral, ou de um lado ruim desse umbral, para o lado bom, é através de pensamento,
boas ações, através de caridade e de muito estudo. Doutora, fala alguma coisa? É interessante, Adriano, que a gente já se acostumou muito a pensar no mundo espiritual como lugares circunscritos, né? Como aqui na Terra, né? Às vezes a gente fica se perguntando, mas aonde que fica, né? É na estratosfera, é fora da atmosfera terrestre, é no meio do universo do vácuo, né? Onde é que fica isso e tudo? Na verdade, os mundos se interpenetram, né? O mundo espiritual, ele está aqui junto conosco. Inclusive, se nós, por exemplo, dentro da casa espírita, tivéssemos a condição física de ter a visão do mundo espiritual, certamente nós viríamos a casa espírita Jesus de Nazaré com uma dimensão completamente diferente da dimensão material, né? Então, mas é porque existe outra casa Jesus de Nazaré no mundo espiritual? Não, é porque o mundo espiritual ele é muito mais amplo, né? Ele extrapola os limites da matéria, né? E o umbral, ele, na verdade, nada mais é do que o mundo espiritual próximo aqui da Terra mesmo, né? E toda vez que a gente fala em umbral, a gente sempre pensa em sofrimento. Mas nós temos que lembrar que muitas colônias, né, de amparo, elas estão localizadas nesse ambiente que nós denominamos umbral, né? O próprio Nosso Lar, né, que é tão conhecido aí pela literatura e pelo filme, né, é um umbral, só umbral. Que numa condição umbral, numa condição melhor, né? Não é aquela parte trevosa. Eu diria assim, é uma ilha, né? É uma ilha de fluidos revigorantes, né? É uma ilha de pensamentos amorosos no meio de uma gleba de pensamentos desequilibrados, né? Então, assim, o desequilíbrio mora ao lado, né? Vamos dizer assim, né? Como falei, né, e a doutora está afirmando, que as mentes ali, por exemplo, utilizando o Nosso Lar como exemplo, as mentes ali em vibração positiva criaram um ambiente, né, que se destoa de uma outra parte que tem um outro ambiente mais denso, lodaçal. Então, o Nosso Lar é umbral, só que com pensamentos melhores, com aprendizados diferentes, a caridade funcionando, né? Então, é o pensamento, é a vibração, né? A vibração cria esses ambientes dentro do umbral. Lembrando que o umbral, na verdade, são criações mentais, né, das consciências que habitam o mundo de prova e expiação. Nós nem regenerados nós somos, né? Então, ao deixarmos o corpo físico, a nossa consciência ainda muito empobrecida, ela ainda produz muito sofrimento, né, ao seu redor, né? Muitos quadros de desequilíbrio, de viciações, né? E isso é característico do mundo de prova e expiação. Como é que você não vai ter um mundo de prova e expiação sem umbral? Não tem jeito. É um tema muito rico e dá vontade de falar muita coisa. Mas bastante. A última coisa que eu vou falar é o seguinte: é mais fácil nós, em um mundo de provas e expiações, igualzinho nós temos aqui, ainda na Terra, partes primitivas onde temos irmãos que ainda vivem na primitividade, tanto na fase de tecnologia, de alimentação, educação. No mundo, no umbral, ele é até um pouquinho mais fácil de achar, né? Porque ali essas potencialidades nossas na negatividade, elas se ampliam demais. E a população espiritual é muito maior, né? Muito maior. O número de almas desencarnadas no mundo espiritual é muito superior à população que habita a carne, né? E evidentemente que nós vamos ter, sim, uma
região chamada umbralina, que nada mais é que a criação mental destas criaturas que são da Terra, mas estão fora do corpo. Exato. Não é isso? Isso mesmo. Bom, só lembrando aos queridos internautas aqui, porque tem um internauta que é espírita, residente em Pará de Minas, que acompanha todas as palestras públicas, perguntas, e está perguntando como fazer para assistir palestras recentes, vídeos de perguntas e respostas, que ele gostaria de assistir vários outros, né? Então, o que nós orientamos é para que ele se inscreva no canal do Centro Jesus de Nazaré, no YouTube, e ele vai passar a receber as notificações toda vez que houver um novo vídeo, né, de estudos aqui, de perguntas e respostas, do Evangelho, né? Nesse canal estão todos os vídeos também postados, né, pela Casa Espírita, né? Todos esses estudos que a gente faz. Bom, eu acho que eu vou fazer a última pergunta aqui. Recentemente, minha esposa perdeu o pai. Estávamos conversando e ela estava querendo uma ajuda espiritual para esse entendimento. Conversei com um primo meu, espírita, e ele pediu para que eu os procurasse. Queria saber de uma palestra, de um livro ou algo parecido nesse momento de aflição da minha esposa. Bom, todas as perdas, digamos assim, perdas materiais, né, elas impactam muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Principalmente quando essas perdas se referem a entes queridos, né, a criaturas que amamos. E, na verdade, a gente deve procurar se habituar a trocar a palavra perda, né, para separação, né? Porque, na realidade, a morte é apenas uma viagem em que você vai para um mundo onde você não consegue se comunicar com a criatura, mas você sabe que ela continua existindo, e continua te amando, e você poderá muito bem continuar amando-a mesmo à distância, né? A distância que eu digo é a distância da barreira física, porque os nossos órgãos sensoriais não nos permitem interagir com aquele que já está fora do veículo físico, né? Mas durante o repouso, como disse Adriano, durante o sono, né? Durante o adormecimento, que o nosso espírito consegue sair do veículo físico, existe a grande oportunidade do encontro, né, com aqueles que já partiram antes de nós. E muitas vezes isso acontece, de fato, né? Nós nos encontramos com os entes queridos quando nós adormecemos. Às vezes temos lembrança do encontro e às vezes não temos lembrança, né? Isso vai variar de uma criatura para outra criatura, da capacidade do espírito de fixação mental e mesmo do cérebro, né, onde ele exercita a sua vontade e a sua inteligência. Bom, livros, né? Os livros básicos da doutrina espírita são muito importantes, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o grande consolo para as nossas aflições, né? E lá no Evangelho nós vamos encontrar todos os conceitos, todos os preceitos, os fundamentos da vida espiritual. Mas nós temos também outros livros básicos, né? Entre eles a gente pode citar o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, né? Todos dois, eles tratam muito desse assunto da relação da vida material com a vida espiritual. O Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro, né, sobre essa relação do mundo material com o mundo espiritual. E o Céu e o Inferno, né, são várias histórias contadas por aqueles que já partiram, né, e que tiveram a oportunidade de deixar a mensagem e dizer
como que eles se sentem lá, o que eles encontraram, né? Qual que é a situação em que eles estão envolvidos. Então, eu acho que para quem se interessa em entender melhor toda essa dinâmica, são as obras básicas. E existe um link, né? Uma palestra da Célia Diniz, que chama Vencendo a Dor da Morte, né? Que é extremamente importante. E Sérgio Bebiano tem o nosso presidente da casa, tem um livro em que ele fala na hora do adeus, né? Inclusive sobre essa questão de como lidar com a perda, a morte, né? Como lidar com isso, né? Então, o Sérgio também nos brindou, né, com essas orientações, e é o que a gente poderia recomendar. Tá certo? Adriano. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, pequenininha, né? Que achei de grande importância. Qual a diferença entre o centro espírita kardecista e outro centro espírita? Eu vou abordar essa... É uma história muito grande, né? Muito longa, para falar a verdade. Pensei que falei que era assim, mas não é. É até bem complicado. Então, mais uma vez, eu vou indicar o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, para poder ter uma maior dimensão desse estudo. Mas, resumidamente, o Espiritismo é o local onde se estuda o Espiritismo, né? O Espírito, né? Então, o espiritualismo, ele engloba o catolicismo, ele engloba a Umbanda, a Quimbanda, Candomblé, o protestantismo, né? Então, o meio espiritualista engloba todos os estudos da alma do homem, né? Já o espiritismo, ele estuda mais o espírito, a relação espiritual com o ser humano, né? É o homem se melhorando, se transformando em uma pessoa melhor para poder ser um espírito melhor. Então, é uma diferença tênue, porém muito importante. Como se diz, estuda mesmo o Livro dos Espíritos, que é mais fácil. Né? Em pouco tempo falar sobre isso é difícil. Só acrescentando aí, Adriano, que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. Ele é um corpo doutrinário, né? E as outras manifestações afro-brasileiras, que muitos chamam de espiritismo, na realidade não é espiritismo, é espiritualismo, como foi bem colocado aqui, né? E não traz os ensinamentos do cristianismo redivivo que a doutrina espírita traz. A prática da mediunidade, ela é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, mas ela não é o centro, né, do nosso corpo doutrinário. A doutrina espírita, a essência dela é exatamente a modificação do comportamento humano, é a essência, né? As outras práticas afro-brasileiras, elas são conceituadas como espiritismo erroneamente, elas não são o espiritismo, né? Elas são práticas espiritualistas e têm como centro principal a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, que é a prática disso, né? Mas sem nenhum conhecimento de causa, né? Eu gostaria de agradecer aos internautas a atenção, o carinho, né, e a permanência até no final, né, da nossa discussão aqui, deixando um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado.